Bom dia, graças a Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede a graça de vivermos uma vida assim transbordante, de fazermos escolhas corretas, de vivermos o melhor dele para a nossa vida, amém? Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, suas escolhas, que seja tudo de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele, como diz aqui no louvor, é boa, perfeita e agradável. Amém. Graças a Deus. A palavra que eu separei para a gente estar lendo hoje está em 2 Reis 4. Vamos ler? Deixa eu pegar meu óculos só um minutinho. Vamos ler juntos. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida." Eliseu perguntou: "O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa?" "Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite", respondeu ela. Eliseu disse: "Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias." Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. "Essa foi a última", respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: "Vende o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo." Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher se viu perdida ali porque o marido havia morrido e tinha deixado dívidas. E ela não sabia como fazer, porque ela não trabalhava naquela época, né? O provedor da família era o marido. Aí ela falou: "O que eu vou fazer?" E ela foi buscar aonde? No profeta. Essa passagem, meus queridos, fala assim, tem muita mensagem, tem muita coisa assim. Mas a primeira coisa que a gente vê no momento de dificuldade, ela foi recorrer ao homem de Deus. Então, assim, ela fez a escolha certa, né? Quando nós temos um problema, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recorrer a Deus. Só Ele pode nos dar estratégia, só Ele pode nos mostrar o caminho. Então, essa mulher foi e procurou o homem de Deus. E aí ele perguntou o que ela tinha em casa. Ela falou: "Só um restinho de azeite." Isso fala o que pra gente? Comece pelo que você tem. Deus vai te abençoar com o que você tem. Sabe, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, eu vou fazer quando eu tiver isso, eu vou fazer quando eu tiver aquilo." Não, comece com o que você tem na mão. Deus vai te dar estratégias para você vencer com o que você tem. Deus vai te abençoar com o que você tem. Pode parecer pouquinho para você, mas é isso que Deus vai usar para você crescer, para você resolver o seu problema, para você avançar. Depois, ele falou: "Pegue muitas vasilhas vazias emprestadas com seus vizinhos." Para alguém emprestar alguma coisa a alguém, essa pessoa precisa ter credibilidade, não é verdade? Então, assim, e também isso mostra que sozinha a gente não consegue, a gente depende do outro. Então, para a gente entender que a gente só cresce, a gente só caminha, se a gente também souber que sozinho nós não vamos, que nós dependemos do outro, nós precisamos ser gentis com os outros, nós precisamos ser corretos e íntegros com os outros. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos precisar também da ajuda do outro. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Deus nos abençoa e nos ajuda, mas nós dependemos um dos outros, né? Porque
A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo tem vários membros. Então, nós somos vários, entende? Um depende do outro para que isso se mantenha equilibrado. Então, assim, ele falou, vai buscar muitas vasilhas vazias. Por que vazias? Se esvazie de você mesmo. Para você poder ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, você precisa se esvaziar. Você precisa estar vazio, se humilhar perante o Senhor, se esvaziar, reconhecer que você tem um problema, se esvaziar de si mesmo, ir para a presença do Senhor, que o milagre vai acontecer. Aí depois ele falou assim, você entra com seus filhos e fecha a porta. Então, assim, quando você fecha a porta, você está deixando para trás todos aqueles erros, porque se a gente for voltar na história, ela ali no início fala que o marido era de um grupo de profetas e que ele temia o Senhor. Então, se ele temia o Senhor, alguma coisa estava em desequilíbrio, porque ele deixou muitas dívidas. E quem serve ao Senhor precisa entender que a vida dele tem que ser correta, tem que ser íntegra e que o Senhor o abençoe. E a palavra diz que ele supre todas as nossas necessidades. Então não tinha necessidade dele ter dívidas. Então se ele tinha dívidas é porque ele estava com a vida financeira desestruturada. Ele ainda não tinha se permitido ser tratado nessa área. Então, ele deixou esse problema. Então, quando o profeta fala assim, fecha a porta. Então, assim, daqui para frente, chega dessas escolhas erradas. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer você sair dessa situação, mas não volte para ela. Fecha as brechas, fecha a porta. Isso fala muito para nós, porque às vezes nosso problema não é só financeiro, às vezes nosso problema é num relacionamento, que Deus já disse assim, não é para você, e você está insistindo naquilo ali, e isso está te levando para um caminho de tristeza, de depressão, e aí até que você vem, se humilha, fala, Senhor, eu não aguento mais. Aí o Senhor fala assim, venha, fecha a porta, não volte mais, não cometa mais esse erro, vamos seguir daqui para frente. Ela foi e fechou a porta, e ele falou assim, comece a derramar o azeite, porque quando você está vazio, quando você fecha a brecha, quando você fecha a porta e dá condições de Deus trabalhar, Ele vai derramando da unção dEle. Ele vai derramando. Enquanto tinha vasilhas, a unção foi transbordando naquelas vasilhas. A unção só parou quando acabaram as vasilhas. Aí o Senhor vem e diz assim, agora vá e paga as suas dívidas. E vai sobrar para você continuar vivendo com seus filhos. Então, assim, Deus fez transbordar na vida dela. Mas o que ele disse? Vai e paga. Não pegue isso e vá fazer mais problemas. Vai arrumar mais problemas na sua vida. Porque tem gente que é assim, tem dívida, paga, não, recebe, consegue o dinheiro, Deus dá a possibilidade dela consertar isso daí, ela vai gastar mais e deixa a dívida para trás. Não, vai, conserta a sua vida. Porque eu vou te dar condições de você viver daqui para frente sem cair no mesmo erro. O Senhor faz isso. Amém? E ele fez isso na vida daquela mulher. Ele transbordou na vida dela, que deu para ela colocar a vida dela em ordem, colocar a casa dela em ordem e seguir dali para frente. É isso que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu sei quais os meus problemas. E eu tenho muitos. Mas o Senhor está falando aos nossos corações. Se esvazie. Procure primeiro. Procure a Deus. Você tem um problema? Procure a Deus, procure a pessoa certa. Não acho que você vai procurando alguém de influência, procurando uma ajuda aqui, uma ajuda ali, que você vai conseguir sair do seu problema. Procure a Deus. Procure a Deus. Se humilhe e fala, Senhor, eu estou com um problema nessa área. Me ajuda a consertar isso. Aí vai, se humilha, se esvazia. Eu errei mesmo, o problema sou eu. Me ajuda a consertar e tal. Se esvazie e permita que o Senhor te encha. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar condições de você resolver esse problema e não só sanar esse problema, mas Ele vai te dar condições de continuar caminhando de forma próspera,
seja em que área for, seja emocional, seja financeira, seja espiritual, ele vai transbordar na sua vida. Por quê? Porque ele tem prazer em ver a glória dele se refletindo na sua vida, para que você possa impactar outras vidas e assim levar o reino de Deus adiante. Deus quer fazer na sua vida, Deus quer tratar esse seu problema, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer que você seja pleno para que você possa transbordar na vida das outras pessoas. Amém? Então tome posse dessa palavra, se humilhe, entregue ao Senhor o seu problema e peça, porque Ele vai te dar estratégia para você se libertar dele e para você ter uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe seu dia. Que seja uma quarta-feira de grandes realizações. E se você tiver assim com o coração voltado para isso e quiser buscar ao Senhor, se quiser fazer uma visita à casa do Senhor, hoje nós temos culto às 19h30, ali na Igreja Resgate, no Jardim da Montanha. Então, se você quiser, aparece lá. Vai lá, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Deus te abençoe. Senhor Deus, Pai querido, eu entrego esse momento nas suas mãos, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Ó Pai, nesse momento, Senhor, que cada pessoa possa estar buscando ao Senhor e se derramando diante do Senhor e colocando os problemas e colocando as situações que ela julga impossíveis, que ela julga difícil demais, e que ela possa estar tomando posse desse milagre na vida dela. Que ela possa estar fechando as portas que precisam ser fechadas, fechando as brechas que têm impedido o caminhar dela, que ela possa estar fechando hoje. E que o seu milagre, ó Deus, esteja sendo realizado na vida dessa pessoa, para a glória e honra do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe seu dia.